Olá, eu sou o André Ferraz, sou cirurgião dentista desde 2006 e eu quero aqui te dar as boas-vindas para a primeira convenção Odonto Fênix. E nessa convenção você vai descobrir como reabilitar a sua odontologia em 60 dias. Você vai perceber quais são as formas corretas de comunicar tudo que diz respeito ao novo padrão de biossegurança e ainda vai aprender estratégias eficazes no que diz respeito ao resgate de pacientes, tanto pacientes que estavam em tratamento quanto pacientes que você já não tem contato há anos. A odontologia atual ela não tem funcionado há muito tempo. Em especial, como principal causa, o fato de descumprir 3 pilares fundamentais que daqui a pouco a gente vai conversar sobre eles. Olá, eu sou a doutora Daniela, eu sou ortodontista e implantodontista e hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho do meu resultado do Podium 360 e verdadeiramente eu sou só gratidão e era algo que eu realmente não imaginava que pudesse acontecer. Então eu consegui aumentar a minha tabela, o meu valor ali em mais de 100%. Então era algo assim que eu não conseguia imaginar que eu conseguiria fazer, porque eu achava que o problema estava no paciente, que o paciente não iria pagar, não iria conseguir pagar, mas eu consegui entender que isso era só um pensamento meu. Quando você tem a estratégia certa, quando você faz tudo que está certo dentro de um protocolo, dentro de um método, tudo conspira ao nosso favor e o resultado ele vem. Então só gratidão, só agradecer mesmo, porque realmente isso era impensado para mim, era uma coisa que realmente eu não tinha nem a ideia de como eu iria fazer. Às vezes 10% aumentar já é muito difícil, imagina 100%. Então hoje, realmente, por exemplo, uma limpeza minha que custava R$150, entendeu? Hoje eu cobro muito mais do que 350, Então realmente foi um aumento muito grande e muito importante dentro do meu trabalho, de valorização e daquilo que eu realmente acredito que é importante para mim, como qualidade de vida, e valorização do trabalho. É isso, só gratidão, e um grande abraço a todos. Se a gente conseguisse verdadeiramente equilibrar a nossa competência do mocho, a competência fora do mocho, toda a realidade odontológica seria completamente diferente. Eu, mais uma vez, fui vítima, de certa forma, ou estou pagando um preço, tive algumas consequências diante de um cenário onde é falho na maioria das rotinas odontológicas. O que aconteceu? Há pouco mais de 30 dias, a gente precisou demitir uma recepcionista que trabalhava com a gente há alguns meses. E aí eu te pergunto, você tem um processo eficaz de recrutamento, seleção, contratação, integração, treinamento, feedback e follow-up e ainda de demissão? Cada vez mais eu estou buscando fazer todo esse processo melhor e o que eu tenho percebido é que um monte de colegas cirurgiões dentistas têm perdido muito tempo, energia e dinheiro por não dominar esse processo. E aí nesse contexto eu já apresento para vocês os 3 pilares fundamentais. Os 3 pilares são, primeiro, a tríade 360. Agir em alto nível com estratégias de captação, vendas e gestão. Quando você consegue fazer essa tríade verdadeiramente se integrar de forma natural na sua rotina, você tem resultados que hoje talvez sejam inimagináveis. O segundo ponto cego na atualidade é que o cirurgião dentista ou a odontologia que ele pratica não tem uma visão estratégica. Eu tenho chamado muita atenção para a teoria da ilha, para entender a importância de dominar tudo que envolve essas mesmas 4 paredes, só de um ângulo diferente. Você tem que desenvolver a visão micro, ou seja, aquela visão de detalhes mesmo, de todo o processo que está ali, pessoas, tudo aquilo que envolve a ação direta ali do cirurgião dentista. Mas ao mesmo tempo, dominar a visão macro, a visão de longe, a visão dos fluxos. Imagina o seguinte, que você pudesse ver uma ilha de longe, avaliando o fluxo de vento, de maré, sobe, desce, movimento dos animais, tudo aquilo que envolve uma ilha. Imagina o que você quisesse dessa ilha, você teria um mapa na mão. Se você quiser encontrar determinado animal, você sabe a hora que ele está lá. Se você quiser encontrar o peixe assim, você sabe a hora que ele vai para comer, que ele sai para caçar. Imagine isso dentro do seu cenário, dominando os princípios do fluxo da sua rotina odontológica. Tem faltado muito isso
dentro da odontologia hoje do Brasil. E o terceiro ponto é, para mim, um dos mais graves nesse momento, que é não dominar o que significa a mola motriz dos resultados do seu consultório. O que eu estou querendo dizer? Os cirurgiões dentistas pouco entendem ou pouco aprofundam no relacionamento com o paciente, na individualidade, nas particularidades no que diz respeito ao processo biológico, fisiológico e cultural de tomada de decisão. O fato de ser negligente ou até ignorante no sentido de não conhecer esses três pilares tem feito com que muitos cirurgiões dentistas, infelizmente, vivam o pior cenário da vida deles, e isso significa que eles não estão alcançando os resultados que verdadeiramente eles merecem. Um dos preços mais altos a se pagar sobre não dominar isso é a inevitável consequência de você entrar na corrida dos ratos. E isso potencializa negativamente porque te estressa, te rouba tempo e não faz você atuar em alta performance. Do contrário, é o oposto disso. Os cirurgiões dentistas que têm aplicado esses processos, eles têm um aumento de faturamento e lucro muito rápido. Eles começam a entender, dominar, compreender e ajustar os processos com sabedoria, com tranquilidade, com serenidade. E a consequência disso é um aumento da qualidade de vida e, mais do que isso, a permissão para fazer da odontologia não apenas um negócio lucrativo e prazeroso, mas uma fonte também de ação social, podendo ajudar um monte de pessoas fora da odontologia, lá na sua comunidade, que não vão ter oportunidades de ter uma vida mais digna, e você pode ser a pessoa responsável por ajudá-las a ter essa oportunidade. Eu venho de uma família que sempre valorizou muito o estudo. Meus pais sempre colocaram os estudos meu e do meu irmão como prioridade. Eles faziam de tudo, literalmente eles sacrificaram boa parte da vida para que a gente pudesse construir esse patrimônio. E o benefício que eu tive disso, de verdade, foi uma oportunidade de sempre estudar em escolas particulares e ter essa opção e ter esse privilégio de focar nos estudos. Então, durante toda a minha parte estudantil, eu tinha uma única responsabilidade: aprender. E com a forma como meus pais falavam sobre isso, eu acreditei que verdadeiramente o meu sucesso dependia da quantidade de estudos que eu de fato tive. E isso fez o que teve isso como consequência foi eu estudar bastante na época de estudante mesmo, ainda que eu nunca tenha me tornado o melhor aluno da sala, eu sempre fui uma pessoa bastante esforçada. E depois que eu me formei, eu só mudei a frase estudar é igual ao sucesso para estudar e trabalhar muito é igual ao sucesso. E o que aconteceu? Foi um ciclo que muitos já passaram de sai da faculdade, atualização, aperfeiçoamento, trabalha, especialização 1, trabalha, especialização 2, trabalha, e eu cheguei até a 4ª especialização. Cada especialização me trouxe um nível de aprendizado gigantesco. Que pena que eu só enxerguei isso depois de ter passado os piores momentos da minha vida. Tanto pessoal, porque isso acaba impactando, mas em especial profissional. Quando eu entrei na implantodontia, eu pensei, caramba, eu vou fazer grandes reabilitações, eu vou fazer aquelas cirurgias, enxertos, tira osso de lá, coloca pra cá e faz aquilo tudo. E de fato eu vivi isso. Eu tenho muito orgulho das reabilitações que eu fiz, das vidas que eu transformei. Foi maravilhoso. Só que isso não determinou o nível ou a saúde da minha conta bancária. Ainda especialista em implante, eu passava por grandes desafios. Foi na época que eu trabalhava em 3 estados diferentes, totalizando 4 cidades. Eu tinha uma quantidade de pacientes razoável, uma vida intensa, mas o meu resultado financeiro estava infinitamente aquém do que aquilo que eu realmente merecia. E aí eu fui buscando outras alternativas. Uma delas foi radiologia e estomatologia. Se a minha clínica não estava funcionando, eu pensei, se eu tiver uma outra clínica paralela que me desse uma fonte extra, isso vai começar a resolver o meu negócio. Comecei a pesquisar, vi margem de lucro, expectativa de faturamento, falei, nossa, isso vai dar certo na minha vida. E aí eu sempre tive muito coragem, fui lá, investi, financiei, montei uma clínica radiológica dentro de um hospital. Era a única clínica da minha cidade. E em menos de um ano, essa clínica faliu. Literalmente faliu, me deixando um prejuízo considerável, porque, acredito que você sabe, né? Dentro do nosso consultório, se existe uma burocracia para radiação, você imagina uma clínica odontológica. E nada disso estava pronto no hospital. Tudo isso eu tive que fazer, barita, custos, burocracia, documento, tudo aquilo que a gente não dominava e que roubava muito de mim. Tempo e energia e, naturalmente, um tanto de dinheiro. E aí o que eu fiz? Peguei esse aparelho e coloquei dentro da minha clínica odontológica.
Eu sei que ele foi financiado em 3 anos e em 3 anos a radiologia nunca pagou uma parcela sequer disso. O que significa? Que à medida que a minha vida ia acontecendo, eu ia afundando em dívidas. E quando você vai entrando no desespero, você começa a procurar alternativas. E aí apareceu uma alternativa para mim, chamada especialização em odontologia do trabalho. Do jeito que me falaram, inclusive foi um tio meu que me ligou, falou assim, olha, essa é a profissão do futuro, você vai ser auditor, você vai trabalhar muito menos, você vai ter resultado legal, vai ser tranquilo, a maioria das empresas vão ser obrigadas a ter um dentista do trabalho. Tudo que eu queria era sobreviver. E ainda se eu pudesse sobreviver trabalhando razoavelmente menos e tendo um bom resultado, aquilo virou um sonho para mim. E quando eu tenho um sonho, o que eu faço? Eu corro atrás dele. E eu fiz a especialização em odontologia do trabalho. E o que aconteceu? Eu nunca me tornei um auditor, nem tão pouco, nunca ganhei 1 centavo sequer com a odontologia do trabalho. Mas essas 4 especializações parecem ter desenhado uma história de fracasso na minha vida. Mas de verdade, essas 4 e um fato específico fez salvar a minha vida. Esse fato específico aconteceu em uma tarde. A minha esposa chegou em mim e falou assim, a gente precisa conversar. A minha esposa é administradora e cuidava ali das nossas finanças, dos nossos números. E ela me apresentou um André que eu não estava tão presente. Sabe quando você olha no espelho, mas você não reconhece? Ela veio e mostrou lá, talvez o raio-x, a tomografia, todo aquele laudo desse novo André. E naquele momento o André era um cara com 4 especialidades, trabalhando pra caramba, endividado, sem condição de pagar as contas atrasadas, a escola do meu filho e o nosso plano de saúde. Com carros financiados, com outras dívidas, eu tive que olhar para aquilo e falar assim, e aí? O que você vai fazer? Aquela tarde salvou a minha vida. Eu comecei numa ideia de recomeço. Sem muitos recursos, eu busquei aonde eu já tinha conhecimento para poder salvar essa ideia. O seu nível de sucesso nunca vai ser maior do que o seu nível de desenvolvimento pessoal. A odontologia do trabalho me mostrou que existem empresas, indústrias, segmentos que já resolveram há muito tempo as nossas dores. Eu vejo muito dentista falando de problema de captação. Tem empresa que não tem problema de captação. O que a gente precisa fazer é entender essa ciência e aplicar na nossa jornada. A implantodontia começou a me mostrar que o fundamento da biomecânica deveria ser aplicado na nossa jornada. Pilares, força, cantilever, distância, tudo isso quando você começa a pensar de pessoas, processos, modelo de anamnese, pós-atendimento, pós-operatório, relacionamento, você começa a descobrir que assim como não é possível fazer um protocolo resistente de longo prazo com 2 implantes, você não consegue montar uma clínica sem os seus pilares fundamentais. E foi a visão da implantodontia que me trouxe tudo isso. Começou a ficar claro a importância da equipe, a importância da gestão, a importância da metrificação, a importância de processos, a importância de uma série de coisas. E aí, à medida que eu ia descobrindo como construir a melhor versão do André, todos esses ensinamentos se voltavam para a minha prática odontológica. E qual que é a melhor parte que eu quero te contar disso? Somado tudo isso, eu diminui 30% da minha carga horária e praticamente dobrei o meu faturamento. Parei de atender em todas as cidades, fiquei atendendo só em uma cidade, parei de atender aos sábados, parei de atender à noite. Tudo isso, toda essa grande virada transformou ou me permitiu reconhecer a minha missão de vida. E é exatamente por isso que eu estou aqui agora, conversando com você. A minha missão de vida cruzou o seu caminho e é sobre isso esse nosso encontro aqui. Recapitulando, os 3 princípios que a odontologia descumpre ou desconhece ou eventualmente até negligencia, o primeiro é tríade 360. Gestão, captação e vendas. Equilibrado. Você dominando tanto as suas técnicas do mocho que você faz no seu paciente como essa tríade. Isso é essencial. Segundo ponto, visão estratégica, entendendo dos fluxos, entendendo de qual é o local, qual é a área, qual é a especialidade, qual é a ação, qual é a pessoa que você vai direcionar mais energia, que vai trazer mais resultado. Tangibilizando o que a gente entende do princípio de Pareto. Como construir um negócio de sucesso com o mínimo de esforço, gerando o máximo de resultado. A visão estratégica, você enxergar de fora, você dominar a parte interna, te permite fazer isso. E o terceiro, justamente o paciente. O paciente é a mola motriz do nosso negócio. Poucas pessoas, poucos cirurgiões dentistas de verdade conhecem como é que funciona o modelo de comportamento do paciente.
Poucos sabem como construir uma abordagem tal que o paciente perceba como seu plano de tratamento sendo uma prioridade. Poucos entendem que num processo de vendas, ela acontece melhor quando você tem as informações certas para influenciar o comportamento. Nada disso está acontecendo de forma equilibrada, saudável e planejada na rotina odontológica, e esse é o motivo pelo qual a odontologia de muitos cirurgiões dentistas não tem funcionado. É importante entender que o paciente que vai te pagar, ele precisa ser atendido, ele precisa ser saciado em diversas variáveis diferentes, desde a sua ligação até a apresentação do plano de tratamento. E tudo isso é muito dinâmico. À medida que algumas coisas vão acontecendo, você vai ajustando isso semanalmente, buscando melhorar os seus resultados. E aí eu quero te trazer aqui agora para uma outra realidade. Avaliando tudo que a gente está vendo sobre biossegurança, pesquisas que eu vi, realidades que eu vi, fazendo contas inclusive dos novos EPIs, não só da conta do novo EPI, mas o tempo que ele vai levar para poder ser usado, o tempo de atendimento, todas as exigências que vão ser necessárias para a gente praticar uma odontologia com segurança. Segurança para você, segurança para a sua equipe, segurança para o paciente, porque isso implica naturalmente uma segurança para as famílias de todo mundo e ainda se estende para a comunidade. Sabe o que vai acontecer? Matematicamente falando, você acaba de perder, por conta da pandemia, pelo menos 30% do seu potencial, da sua capacidade de produção. Então, nesse momento, você só pode trabalhar com 70%. E você precisa encarar esse novo cenário. Presta atenção, o seu custo subiu e o seu potencial de captação, a sua capacidade de produção diminuiu. Segundo ponto, o que era ruim vai ficar pior. André, o que era ruim? A maioria dos cirurgiões dentistas, eles tinham mais problema, sem eles saberem disso, de trazer o paciente para dentro do consultório do que do consultório vender o plano de tratamento. Você separa a jornada em diversas etapas, mas eu estou colocando duas. A primeira é o paciente despertar a necessidade ou interesse de fazer um tratamento com você ou você despertar nele. Então, desde a intenção do paciente até ele comparecer, eu tenho fluxo. E depois eu tenho do comparecimento até o fechamento, eu tenho outro. Hoje, a odontologia perde mais dinheiro na primeira etapa do que na segunda. Por que eu disse que o que estava ruim vai ficar pior? Porque segundo as pesquisas que a gente fez, que foi a maior pesquisa hoje nacional com o paciente, no que diz respeito a o que ele pensa, julga, teme, recomenda de tratamento odontológico e biossegurança, o seu índice de falta e de desmarcação tende a subir pelo menos 20%. Então, o que é importante você entender agora do seu cenário? Primeiro ponto, 30% da sua capacidade de produção diminuiu. Segundo ponto, você vai sofrer com um aumento de 20% de faltas e desmarcações. E eu falei 2 pontos, mas qual é o terceiro ponto? As suas contas têm que fechar. Ou as suas contas fecham, ou o seu consultório fecha. E aí você vai ter que tomar uma decisão de mudar tudo aquilo que você tem feito para fazer acontecer o seu saldo positivo e você ainda crescer dentro do novo cenário que está se desenhando aí pós-pandemia. O cirurgião dentista que entende essa negligência ou simplesmente omissão da odontologia nesses 3 pontos e aplica, ele já consegue resultados consideráveis. Como, por exemplo, aconteceu com a doutora Bárbara Domiciano e o Jorge em Goiânia. Mesmo em uma clínica de periferia, mesmo em uma clínica onde a localização não era melhor, o público não era o maior potencial pagador, entender tudo isso permitiu a eles aumentar 140% da tabela. Com uma nova margem de lucro, o que eles se deram de presente? Uma vida melhor. A Bárbara começou a ser mais mãe. É muito legal quando ela fala assim, eu escolho ser mãe de manhã. Esse método me permitiu escolher ser mãe e hoje ela é mais mãe. Permitiu eles fazerem viagem nacional, viagem internacional. Se deram uma baita festa de aniversário com direito a buffet e banda. Imagina um casal que antes tinham dificuldades financeiras, dificuldade de fechar as contas, hoje está ampliando a clínica, aumentando a capacidade de produção por colocar mais cadeira e ainda assim tendo uma qualidade de vida consideravelmente maior. Olá, eu me chamo Bárbara, sou aluna Podium e vim aqui hoje falar um pouquinho da minha experiência com o Podium. Quando a gente resolveu fechar a mentoria,
A gente investiu um valor e eu fiquei muito preocupada, muito com medo, pensando se não é um valor baixo, será que vale a pena mesmo? Será que a gente vai conseguir reverter esse valor? Quanto tempo que a gente vai demorar para isso acontecer? E em uma semana a gente conseguiu de lucro mais do que o valor investido, bem mais do que o valor todo investido. Então, assim, a gente tem um retorno muito imediato, sem investimentos grandes no próprio consultório. Então, eu fechei mentoria com Pódio e no finzinho de abril, comecei em maio já com Pódio. E na primeira semana a gente já teve todo o retorno, e isso que nos deixou mais motivados para continuar. Esse mês em especial a gente está muito feliz porque a gente conseguiu bater o recorde de faturamento da nossa vida. Conseguiu transformar de verdade a minha vida, a vida do meu marido, a vida do meu consultório. E desde o momento que a gente topou, né, participar da mentoria e depois do Legatum e agora o Freedom, a gente só tem prosperado. E isso é uma coisa assim muito clara e muito maravilhosa na nossa vida. A gente é só gratidão mesmo, porque a gente saiu de uma realidade de pagar, tipo, de escolher a conta do mês para ser paga. A gente não conseguia pagar todas as contas. O próximo mês sempre ficava algo para ser pago do mês passado. A gente tinha um faturamento no máximo de 9 mil. No primeiro mês, com a mentoria, a gente já teve um aumento de 9 mil reais. O nosso primeiro faturamento pós-pódio foi 18 mil, o dobro. Nossa, eu nunca vou esquecer a alegria que foi eu olhar para meu marido e falar assim, obrigada, amor, acertamos. Vamos agradecer ao André, porque foi a melhor escolha que a gente fez. E de lá para cá a gente só vem prosperando, só estamos batendo metas, top das galáxias, tentando agora entrar no parâmetro certinho para a gente bater a meta Freedom, né? E o nosso maior faturamento até hoje foi 38 mil reais que a gente bateu. Por incrível que pareça, em novembro, que foi um mês que a gente viajou para a Argentina e logo depois a gente chegou e a gente foi para a praia. E por incrível que pareça, foi o mês que a gente mais bateu a meta top das galáxias e foi incrível, maravilhoso e tem sido assim sempre. É isso que você pode esperar como conteúdo aí da nossa convenção Odonto Fênix. E no nosso próximo encontro, na quarta-feira, às 20 horas, eu vou mostrar o que você precisa saber para começar na prática a resgatar os seus pacientes, tanto pacientes que estavam em tratamento, como os pacientes que estavam cadastrados num sistema, ou na Folha, ou em qualquer lugar há anos. Eu vou te propor, na prática, uma atividade. E eu espero que você esteja presente, porque você merece, você escolheu estar aqui para fazer a diferença na sua vida. A gente se encontra quarta-feira. Minha maior dificuldade foi a questão também financeira, saber se realmente ia ser um curso que ia agregar, que ia melhorar a minha condição clínica e o meu atendimento. E principalmente as minhas crenças, se ia funcionar, se não ia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa bastante, assim, antes de entrar e se dedicar para um curso assim. Em relação aos ganhos financeiros, eu aumentei toda a minha tabela em torno de 30%, né? Os alinhadores que eu vendia 9, hoje em dia eu vendo a 22. E a profilaxia, que eu fazia em média por 150, hoje eu cobro 490. Mas em geral toda a minha tabela subiu sem problema. Resultado pessoal, para mim, o melhor foi, eu tava numa época de muita transição, então foi qualidade de vida, né? Me proporcionou ter uma qualidade de vida, tempo com os meus filhos e poder fazer essa transição muito mais tranquila. Então, quando a gente ganha tempo, isso não tem nada que pague. Em relação ao crescimento profissional, na verdade, a gente aumentando a lucratividade, tu consegue exercer um outro tipo de odontologia mais tranquila, né? E os pacientes notam isso, a equipe nota isso, e fica mais agradável trabalhar, fica mais prazeroso trabalhar, e a gente acaba trabalhando menos e ganhando mais. Então isso é maravilhoso.
Bom, a maior dificuldade foi com relação à confiança de depositar um dinheiro que para mim era um dinheiro que faria falta, depositar num curso para captação de pacientes e melhor atendimento. Mas foi bem bom e deu bastante resultado positivo. Bom, de resultado pessoal foi renovar as energias positivas dentro de mim, estando num grupo de pessoas que são super para cima e um apoiando, ajudando o outro. Deu uma energia, deu um gás a mais para continuar sempre feliz no trabalho e também na vida pessoal. Bom, de resultado pessoal, eu estou conseguindo converter pacientes do convênio para o particular e estou fechando muito mais orçamentos do que eu fechava e com um valor sempre acima do que eu costumava cobrar. Bom, o protocolo de desinfecção, a antiga limpeza era cobrada R$ 150 e de um dia para o outro passou a ser cobrada R$ 180. E tem casos especiais onde precisa de mais atenção, raspagem subgengival, que eu agrego tudo no protocolo, eu cheguei a cobrar R$ 600. O paciente pagou, fechou e não pediu desconto.